Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos lá para mais uma live hoje sobre dependência emocional. Dependência, vamos escrever aqui, o pessoal vai entrando e vai vendo sobre o que a gente está falando, né? Por que tá estranho esse negócio aqui? Eu não tô vendo aqui. Fixar comentário. Mudou os negocinhos dos comentários, gente? Aí. Boa noite, pessoal. Oi, Raquel, tudo bem, querida? Raquel, minha amiga lá de Curitiba. Boa noite, oi, Glau, tudo bem? Tudo bom, Janete? É um assunto que eu não falo muito aqui sobre dependência emocional, né? Mas é um assunto que as pessoas estão sempre me perguntando pelo direct. Ah, eu sou dependente emocional, como é que eu faço para me livrar? Sou dependente emocional. Tá fixado aí, pessoal, o tema, vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se vocês viram, mas mudou aqui as configurações aqui para fazer live. E eu tô vendo vocês um pouco estranho. Eu só tô vendo o último comentário, não tô vendo o restante. Boa noite Aline. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Que a última live o áudio tava bem ruim, ninguém me avisou, né? Não tá fixado, Lu? Que estranho. Não tá fixado, mas eu fixei. Vamos fazer aqui então de novo? Ué, tá dizendo que tá fixado. Estamos vendo aqui, a Glau diz que estão vendo. A Lu que não tá vendo, a Lu já tá dormindo, Lu. Então tá bom, que bom que estão vendo. A ideia é falar sobre dependência emocional, porque na verdade a dependência emocional ela explica muita coisa, né? E pra mim, particularmente, ela explica muito sobre a homossexualidade feminina, tá? A dependência emocional, pra mim, ela explica muito sobre a homossexualidade entre mulheres, né? Feminina. Mas a gente não vai falar só disso, a gente vai falar da dependência emocional em si, tá? Então, esperar aí, o pessoal já tá entrando. Se você sabe de alguém, querido, que precisa ouvir sobre esse tema, que vive um relacionamento de dependência emocional, você pode enviar essa live, aproveitar que ela tá começando agora, né? Clica na setinha ali, o Sandro Coutinho tá dizendo. Clica na setinha ali, envia para alguém essa live que você sabe que precisa ouvir uma palavra de Deus dentro desse assunto, tá bom? Que vive num relacionamento de dependência emocional, tá? Então já vou começar, porque eu não gosto de ficar enrolando até o pessoal entrar. Eu gosto de marcar um horário e começar dentro do horário. Pensa uma pessoa chata com horário, sou eu. Eu sou muito chata, gente. Muito chata com horário. Se alguém me deixa 5 minutos esperando, eu já acho uma falta de respeito do cão. Então eu não gosto de deixar que as pessoas fiquem esperando se a gente marcou dentro de um horário, né? Tá bom? Mas é o tempinho de vocês enviarem aí pra alguém, né? Que vocês acreditam que precisa ouvir sobre dependência emocional. Às vezes a pessoa entra na metade ou no final, e aí a gente já falou tanta coisa, né? A gente vai construindo sempre um pensamento dentro das lives, né? E é interessante ouvir toda ela para que a gente possa ter um entendimento integral, né? Não perdeu não, querida. Oi, Vivi, tudo bem? Não perdeu nada não, Eliane. A gente começou agora, eu não comecei a falar ainda, eu já vou começar a falar agora, tá? Tava dando um tempinho aí pro pessoal entrar. Tudo bem, Vivi? A gente precisa fazer uma live, né? Aquele dia eu disse que a gente ia fazer e no fim eu não pude, eu fiquei enrolada. E aí não deu pra eu fazer. Boa noite, Carol. Boa noite, Mona. Então, assim, dependência emocional, queridos, ele é um assunto subjetivo, né? A live vai ficar salva assim. Parece que não é um assunto tão prático de conversar ou de entender, né? Porque, na verdade, ele é um tipo de relacionamento tóxico, né? A dependência emocional é um tipo de relacionamento patológico, doentio, onde o que está presente não é o amor, tá? O amor, ele pode, em algum momento, ter estado ali.
Mas o que sustenta a relação da dependência emocional, e eu já vou começar assim, não é o amor, mas é justamente a manipulação, tá? O que está por trás, o que está ancorando esse relacionamento não é mais o amor. O relacionamento pode estar, inclusive, falido, acabado, sem um pingo de amor, sem um pingo de respeito, sem dignidade de nenhum dos lados, mas as pessoas, elas se submetem a esse tipo de relacionamento por medo de estarem sós, medo de ficarem sozinhas, tá? Porque quando elas estão sozinhas, elas precisam entrar em contato com a pessoa que elas menos querem entrar em contato, consigo mesmas. Então, quando você está só, né, e Deus permite que a gente fique só muitas vezes, boa noite, Amanda, muitas vezes Deus permite que a gente fique só para que a gente se conheça, para que a gente desfrute da nossa própria companhia, para que a gente se entenda, se compreenda, se respeite, dê o tempo, faça uma leitura dos relacionamentos que a gente viveu e conserte, quem sabe, para um próximo relacionamento. O dependente emocional, ele não passa pela cabeça dele a ideia de estar só para o seu próprio crescimento. Para ele, estar só é a morte. Solidão e a morte é a mesma coisa para um dependente emocional. Por quê? Porque ele tem que entrar ou ele vai entrar, melhor dizendo, né? Ele vai entrar em contato com ele. E ele vai ter que aprender a desfrutar da própria companhia. Então, o dependente emocional, queridos, é alguém que propriamente não tem amor próprio. Sabe? Não tem amor próprio. Porque não vê prazer na sua própria companhia. Não suporta a ideia de estar na sua própria companhia. Ok? Não vê graça em si mesmo. Não vê graça na sua própria companhia. Eu não estou vendo muitos comentários, queridos, porque mudou aqui as configurações para mim, então eu só vejo a última pessoa que entrou e o que a última pessoa falou, tá? Então, assim, cuidem aí os aconselhamentos, que é perigoso, tá? Nos comentários, tá? E cuidem as ministrações paralelas nos comentários, por favor, eu sempre peço isso, tá? Em nome de Jesus. Cuidem as ministrações paralelas nos comentários, da mesma forma os aconselhamentos, tá bom, meus queridos? Vamos tentar concentrar aqui. Isso eu não estou dizendo que você não tem autoridade para falar, todos nós, né, podemos fazer uma live sobre o assunto que a gente quiser, tá bom? Desde que a gente tenha, no mínimo, um pouco de conhecimento, no mínimo, né? Para não falar muita bobagem. Um pouco a gente sempre vai falar de bobagem, né? Mas não muito, em nome de Jesus. Então, assim, a dependência emocional, ela pode acontecer. O teu está bem assim o quê, Lu? Vocês não estão me ouvindo, não estão me vendo? Vocês não estão me ouvindo direito? Acho que estão, sim, né? Então, assim, a dependência emocional, queridos, ela pode ocorrer em todas as esferas de relação, entre pais e filhos, e eu, particularmente, eu vejo mais presente entre mães e filhos meninos, esse relacionamento de dependência emocional, tá? Isso é algo que, inclusive, a gente vai conversar dentro da conferência para pais em conflito com a sexualidade dos filhos, que vai ser em fevereiro. Que, se você não é pai, mas você quiser fazer também, para você ter mais conhecimento na área da sexualidade e da homossexualidade, você pode participar também, tá bom? Então, assim, a dependência emocional, ela pode ocorrer entre marido e esposa, entre irmãos, entre amigos, entre líderes e liderados, e acontece muito. Quando eu vou para algumas igrejas ministrar, quando eu vou, né, estou nas igrejas ministrando, muitos, queridos, não são poucos, muitos líderes vêm confessar para mim que estão num envolvimento de dependência emocional com os seus liderados. Suelen, quais os passos para mudar? Calma, faz 10 minutos que eu comecei a live.
Primeiro a gente vai pontuar os problemas. Calma, minha querida, senta aí, calma que a gente começou agora, tá bom? A gente vai tratar um monte de problema antes de falar sobre as soluções, tá bom? Então, assim, é um tipo de relacionamento que cria estagnação para todos os participantes, para o dependente e para o codependente, né? Por quê? Porque não é algo saudável. O relacionamento de dependência emocional, ele não é o amor pelo outro, tá, Suelen? Ele é a idolatria pelo outro. Tá? O relacionamento de dependência emocional não tem como base o amor, tem como base a idolatria. E a idolatria é um pecado. Então já fica a dica aqui, Suelen, como destitui um ídolo. A gente já vai falar no final, né? Para trazer as soluções para esse problema. Todos, queridos, todos os meus relacionamentos dentro da homoafetividade foram relacionamentos de dependência emocional, relacionamentos tóxicos, nocivos, manipuladores, onde eu me anulava completamente para que o Deus, né, para que a outra pessoa, ou seja, o Deus que eu elegi para me salvar de mim, né, para que ele não me abandonasse. Então a gente se anula dentro de um relacionamento de dependência emocional para que o outro não se desagrade, para que o outro não nos rejeite e permaneça sendo nosso Senhor, nosso Deus. Então, o relacionamento de dependência emocional não é o amor pelo outro, mas é promover o outro como seu Deus, seu ídolo, seu falso Deus. E aí, queridos, todo falso ídolo, né? Todo falso Deus, toda idolatria precisa de uma manutenção cansativa para coexistir, tá? Quem já ouviu alguma ministração minha sobre idolatria, que eu fiz com a pastora Tânia Tereza, ou com feminismo e idolatria que eu fiz com a Cris Correia, ouviu a gente conversar sobre isso. É interessante que eu lembrei agora um livro Deuses Falsos, né? Falsos Deuses, não lembro a sequência, do Tim Keller. Ele fala como diagnosticar a idolatria. Aí ele fala assim, ele dá o seguinte exemplo. Quando você perde alguma coisa, alguém ou alguma coisa, e você se entristece, né? Você, na sua tristeza, você é passível de consolo dos seus parentes, dos seus amigos, de Deus, e aquilo acolhe, né? Essas pessoas acolhem sua tristeza e você é consolado, né? Você recebe amor, você é consolado para que você não caia em depressão, em desespero. Porém, isso é a tristeza, né? Porém, quando algo é retirado de você, uma pessoa, um emprego, alguém, alguma coisa é retirado de você, que você cai no desespero. O que é o desespero? É alguém inconsolável. É alguém que nem Deus consegue consolar, porque essa pessoa não abre o coração dela nem para Deus. Então, quando você se vê no desespero por ter perdido alguém, o seu melhor amigo, o seu namorado, o seu esposo, a sua esposa, a sua líder, quando você cai no desespero, o desespero é um sinal de idolatria. Ou seja, você está inconsolável porque é uma perda irreparável no sentido de que ninguém te consola, nem Deus mesmo te consola. Não é possível ser consolado pela perda, pelo afastamento que você teve daquela pessoa. E o Tim Keller, ele chama isso de reconhecer a idolatria, aonde está a idolatria. E aqui, queridos, já é interessante que a gente vai ouvindo e vai fazendo um autodiagnóstico, né? Porque a gente não escuta as ministrações para o outro, a gente escuta para Deus trabalhar na nossa vida, tá bom? Então, a palavra de Deus vai dizer assim: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura, ou seja, a um ser humano,
antes de Deus, antes do Criador, que é bendito eternamente. A dependência emocional é um nome dado para a idolatria, tá? Para um relacionamento onde a base é a idolatria. É um jeito errado, tóxico e nocivo de me relacionar com alguém que poderia ser um relacionamento saudável e deveria ser um relacionamento saudável, né? Entre marido e mulher, entre amigos, entre amigas, entre irmãos, entre líderes, e ele caminha para um relacionamento doentio, patológico e inflado. A base desse relacionamento é a patologia e não o amor, queridos. E aí tem algumas entrevistas aqui, por exemplo, Aline, aqui um nome fictício, né? 29 anos, uma entrevistada de dependência emocional, ela fala o seguinte, olha que interessante. Eu necessito de um telefonema, de um sorriso, de um oi para começar o meu dia, assim como eu preciso do ar para respirar. Vai ouvindo aí, querido. A ausência dele me causa sintomas físicos, como dor no estômago, náuseas e enxaqueca. Aqui são sintomas de abstinência, né? Abstinência do outro, porque a dependência emocional, ela é uma droga. Ela como uma droga, né? Então, quando você não está mais com o outro, ela vai gerar sintomas físicos e emocionais, como se você estivesse se desintoxicando de uma droga química, de uma cocaína, de cigarro, de bebida, de álcool, seja lá do que for. Ela tem os sintomas semelhantes, queridos. Aí ela termina dizendo assim, eu sinto-me sozinha com uma pessoa, mas vivendo em função de uma pessoa que me anula. Então, assim, a dependência emocional, ela pede, como todo ídolo, ela pede sacrifícios. E quem sabe o maior sacrifício que a dependência emocional peça de você é sacrificar a sua identidade e a sua individualidade por amor a mim, por amor ao meu eu, né? O eu do outro, no caso, para que o outro não te rejeite, para que o outro não te esqueça, não se afaste de você. Então você precisa se anular completamente o seu gosto, as suas preferências, as suas individualidades, a sua singularidade, e não viva mais em função de você. Viva em função do outro, do eu, de mim, do seu Deus. Do Deus que você elegeu para suprir as suas carências. Que coisa, né, queridos? Percebe? Meu Deus! Queridos, todos os relacionamentos que eu tive dentro da homofetividade foram relacionamentos escravizantes de dependência emocional. E a gente não se dá conta, querido. Por isso que a primeira solução que a Suelen perguntou no início, qual a solução? Começou a live, ela já perguntou, qual a solução? A primeira solução é identificar que eu sou assim, que o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meu namorado, com meu esposo, com a minha namorada, é um relacionamento de dependência emocional. Olha só que desgraça, a Juju colocou ali, é uma desgraça, e é uma desgraça, queridos. Por que que é um pecado o relacionamento de dependência emocional? Fora, né? Fora que é uma idolatria, né? Fora isso que já aponta ser um pecado, é interessante porque assim, o amor, por que a base do relacionamento de dependência emocional não é o amor, queridos? Porque é simples, o amor deixa o outro livre para exercer a sua individualidade com novos amigos, com novos programas, entretenimentos, atividades. E o dependente emocional, tudo que ele não quer é o outro livre, mas ele quer exclusividade para ele. Se o outro não for exclusivamente dele, não serve. É um sentimento de posse instalado. De posse.
Por isso que os ciúmes e as brigas de ciúme, de manipulação, de possessividade, elas são constantes, queridos. É uma neurose de ciúme, assim, ó, que você cria histórias na sua cabeça que não existem. É um cão, queridos. É um cão. É o cão na terra. Então, a outra aqui, Amanda, é um nome aqui fictício, né? Que deu uma reportagem dizendo que... dizendo sobre a dependência emocional dela. Aí ela diz assim: liguei 23 vezes para o meu namorado num único dia para ouvir "eu te amo". Funcionou, queridos? Adiantou? Não adianta. Pode ouvir 100 vezes por dia. A pessoa pode pousar do seu lado ali, com um passarinho aqui, e ficar dizendo "eu te amo, eu te amo, eu te amo". Não adianta, porque o problema não é o outro, o problema é você. O buraco emocional, o vazio existencial, a carência afetiva dentro do dependente emocional, ele é tão grande, a anulação do eu, ela é tão grande, a falta de valorização, de autovalorização, ela é tão grande que não importa. Parece que Deus pode descer na terra tocando arpinha com algodão doce na mão e dizer assim: "eu te amo". E a pessoa, ela não acredita. Por quê? Porque existe uma mentira instalada tão grande dentro dela que a vida, a felicidade é o outro, que é impossível achar autovalorização, autoestima, amor próprio dentro dela mesma. É uma anulação total de quem Deus te fez, queridos. Sabe? É uma rejeição total dos seus dons, dos seus talentos, de quanto você é valoroso. Tudo isso para se anular diante do outro, para se prostrar. Lembra qual foi a proposta de Satanás para Jesus, queridos? Para o Senhor Jesus? Se prostre. Se anule. Não foi isso que Satanás pediu? Depois que, quando ele estava no deserto ali sendo tentado? Se prostre, se anule. Anule que você é rei. Anule que você é filho de Deus. Abra mão de quem você é, das suas qualidades. De quem você é, filho e filha de Deus. Abra mão por mim. Eu mereço. E eu te darei a nutrição, o afeto, a proteção, o acolhimento, o carinho que você tanto precisa. Amanda está perguntando se a relação da homoafetividade é baseada na dependência emocional. Isso não é uma regra, Amanda, tá? Não é uma regra. Mas muitos relacionamentos de dependência emocional iniciam dentro de uma dependência emocional e descambam para uma homossexualidade, tá? A dependência emocional, ela não é exclusiva de relacionamentos afetivos. Existem relacionamentos entre o marido e esposa que tem como base a dependência emocional, tá bom? Eu sei porque você está me perguntando isso, tá? Eu não acho que seja o caso, tá? Continuando aqui. A dependência emocional, ela tem vários nomes, tá? Dependência afetiva, codependência e dependência de vínculo. E eu gosto muito desse nome particularmente, dependência de vínculo. Por quê? Porque vínculo é uma palavra muito forte. Muito forte. Vínculo. Então o dependente emocional, ele precisa saber que ele está vinculado a alguém que lhe nutre. Lhe nutre de afeto, de atenção, de carinho, de eu existo, eu sou valoroso, eu sou amado, eu sou desejado por essa pessoa. Eu sou cuidado por essa pessoa. Sabe? Então, se a pessoa que eu me vinculei, ela me nutre, então o relacionamento de dependência emocional, ele é mantido. Quando
a nutrição ela não vem mais, quando a pessoa se afasta, o dependente emocional ele se sente só, se sente isolado, e ele vai procurar, porque ele não vai ficar sozinho dando um tempo para ele, tá? Mas ele vai procurar rapidamente outro galho, né? Outra pessoa para que possa começar a nutrir novamente ele através do vínculo, através dessa ligação, que pode ser somente pela internet, pode ser somente pelo telefone, sabe? Esses dias eu conversei com uma querida e ela falou assim para mim: Juliana, eu tenho uma relação com uma liderada minha, ela mora em outra cidade, mas assim, a gente passa horas na internet, horas no telefone, horas no WhatsApp. Tem momentos, ela disse, que eu começo a conversar com ela do oi, das 7 horas da manhã, e eu vou até o boa noite, 11h30, meia-noite, eu não vejo a hora de acordar no outro dia para começar a falar novamente com ela. Ela disse assim, eu amo muito essa minha amiga. Você acha que eu tenho um relacionamento de dependência emocional com ela? O que você acha, querido? Você acha que é saudável esse tipo de relacionamento? Ou você acha que isso é um vício? É um vício no outro? Porque o relacionamento de dependência emocional é um vício. Só que é um vício, ao invés de ser um vício em cocaína, é um vício em pessoas. Simples assim, queridos. É um vício em pessoas. Por quê? Porque eu dependo desse vínculo, né? O vício é o vínculo. Então eu dependo do vínculo para ser nutrida da droga que eu preciso, né? Que é a existência do outro na minha vida. A existência do outro na minha vida me torna alguém vivo. A existência do outro na minha vida me torna alguém seguro. A existência do outro na minha vida me torna alguém bonito, inteligente, saudável, amado, me sentindo amado. Se o outro está na minha vida. Se o outro não está na minha vida, eu me percebo como a pior pessoa do mundo, sem valor, sem existência, né? Então, a dependência emocional, ela acontece quando um indivíduo, quando alguém projeta, preste atenção, queridos, preste atenção, liga aqui, projeta, quando alguém projeta as suas expectativas em outra pessoa, passando a depender de outra pessoa para ser feliz, ok? E passando a aguardar, né, a outra pessoa, a afirmação de outra pessoa para me sentir amado, sendo que eu não dou conta de me sentir amado sozinho, em Deus, então eu estou dentro de um relacionamento tóxico, no mínimo nocivo. No mínimo nocivo, tá? A gente nasceu dentro de um ambiente de total dependência, né, queridos? Dentro do útero. O útero é um ambiente de dependência total, né? Onde você depende do ar, do alimento da sua mãe, né? A sua mãe te alimenta, metaboliza o alimento por você. Só que quando a gente nasce, existe um cordão umbilical que ele é cortado. E ali, queridos, teoricamente, é a vida se apresentando para mim e para você, dizendo assim, agora a responsabilidade de viver passa a ser também sua. Você precisa começar a partir de agora, ali mesmo, queridos, quando nós nascemos, é como se Deus, como fosse um sinal de Deus, dizendo assim, a partir de agora, a responsabilidade de viver também é sua. E você vai começar a desenvolver a sua independência. Porque o que é uma pessoa dependente, queridos? É uma pessoa que não construiu a independência, tá? Não foi esticada o suficiente, provavelmente,
né? Provavelmente no período da infância e da adolescência isso perdurou, não foi instigada, não foi esticada e instigada a ser independente, tá? Muitas vezes, queridos, pais que protegem demais os seus filhos, e por isso que eu falei que existe uma ligação muitas vezes tóxica entre mães e meninos, tá? Uma relação simbiótica. E esse menino muitas vezes ele cresce dentro de uma bolha que a mãe criou, o menino dentro de uma bolha de dependência, como se ele não fosse capaz de fazer absolutamente nada por si mesmo, sabe? Então, muitos pais, queridos, eles criam seus filhos como, que palavra que eu posso usar aqui? Como incapazes de tomar decisões pequenas, sozinhos, incapazes de uma tarefa, de uma atividade sozinhos, incapazes de decidir algo sozinhos. Por quê? Porque a mãe sempre quer decidir pelo filho, sempre quer ser a voz do filho, sempre quer estar à frente nas decisões dos filhos. E dessa forma, queridos, os filhos não exercitam a independência. A independência é atrofiada, não é desenvolvida, meus queridos. Como que você vai ser independente se você nunca foi treinado para ser independente? Muito pelo contrário. Você foi treinado para depender sempre do outro falando por você, escolhendo por você, resolvendo por você, ficando triste por você, porque nem frustrações os pais hoje em dia permitem que os filhos passem, ok? Calma lá nos comentários aí, queridos, calma. Vamos conversar mais uns 10 minutos e eu já abro aí, tá? Porque é muita coisa, eu quero só terminar um pensamento aqui, tá bom? Então, porque senão começa pergunta, afirmação, pergunta, pregação nos comentários, então calma aí um pouco, queridos, calma, segura um pouquinho. Eu vou abrir daqui uns 10 minutos pra gente trocar ideia, tá? Porque eu tô vendo uns comentários muito bons aí. Mas eu não quero pegar agora, porque senão fica só essa troca e eu não consigo terminar aqui o meu pensamento. Então segura um pouco, daí a gente já faz essa troca, tá bom? Hoje não tinha limão, eu coloquei casca de laranja seca na minha água, queridos. Ficou bem gostosa. Então, assim, ali o cordão umbilical, ele é cortado. Mas ele é cortado o cordão umbilical físico. O cordão umbilical emocional, ele pode durar a vida inteira entre pais e filhos, queridos. E isso é uma desgraça. É uma desgraça. Muitos pais fazem isso porque não querem que os filhos saiam do ninho. Então tratam lá os bebezões de 40 anos e 90 quilos que ainda estão em casa como seus filhinhos mimados de 10 anos. Dependentes de tudo, dependentes financeiramente, dependentes afetivamente. Os filhos, eles não fazem uma escolha simples, sozinhos, queridos. Com 40 anos dentro de casa, sabe? Não são independentes financeiramente, não têm um trabalho, não têm uma profissão. E os pais, inconscientemente, muitas vezes, é isso mesmo que eles querem. É isso mesmo, é não ficarem sozinhos nos ninhos, queridos. Não ficarem. E eles não liberam esses filhos, garotos, para serem homens. Essas mulheres para serem mulheres, sabe? Fortes, independentes. Não, mas criam dentro de uma bolha e nutrem isso, é uma intimidade doentia. Doentia, é um canibalismo emocional muito forte, queridos. Pais que protegem demais os seus filhos podem passar inconscientemente a informação de que os filhos são incapazes de fazer escolhas e que nunca conseguirão fazer nada sozinhos. Por isso que precisam sempre dos papais por perto. Muitos filhos conseguem romper isso, queridos, mas trocam a mamãe
Olha que interessante. Muitos filhos homens conseguem romper esse vínculo e destituem a mãe do cargo de ídolo, mas colocam a esposa. A esposa se torna a sua mamãe, né? Aonde aquele marido é um banana, não é o sacerdote do lar, não toma as rédeas da sua família, não está à frente da sua família, é omisso, não tem elo afetivo com seus filhos, porque a mãe encapsuladora não permite. Por quê? Porque todos são dela, ela põe todos dentro de uma bolha. E o pai banana está ali. Ele é um abajur da casa, ele é um móvel da casa, né? Que paga as contas, mas quem decide as férias é a mamãe, quem decide o que vai comprar é a mamãe, quem decide o que vai fazer é a mamãe, quem decide o curso que os filhos vão fazer é a mamãe, né? É o sargento aí dentro de casa, essa mulher que acha que porque o marido não faz, ela precisa fazer. Só que está errado. Precisa recuar. Precisa recuar, tá? Para que o homem, que é o cabeça do lar, tome o lugar dele de frente para a família. Mas não é sobre isso a live hoje, tá? Sobre isso eu vou dar uma pegada no curso Pais em Conflito com a Sexualidade dos Filhos, que vai sobrar para todo mundo, tá? Eu não vou amaciar para ninguém, ainda mais que não vai ser gravado. Deus que me segure. Então, assim, o dependente emocional, queridos, ele precisa de aceitação constante, de aprovação constante e de afirmação, aprovação e aceitação constantes do outro. Porque ele não dá conta de não viver sem isso, tá? Como eu vou existir se você não está do outro lado para dizer como eu sou inteligente, como eu sou alguém necessário, né? Como eu existo se você não está do outro lado para suprir as minhas carências? Se você não está do outro lado, o mundo se torna desinteressante, entende? Se torna desinteressante. A dependência emocional, ela se manifesta, e agora a gente vai fazer uma lista de sintomas, características. Então, assim, a dependência emocional, ela se manifesta por meio de padrões de comportamentos que são conhecidos como sintomas, características, né? E aí vem um teste agora, então, para você identificar se você vive dentro de um padrão de comportamento de dependência emocional, ou se você convive com alguém assim, tá? Então, vamos lá. Se você quiser anotar, ou quiser prestar atenção, né? Se você tem algum desses tipos de comportamento, seja com seu filho, com seu marido, com a sua melhor amiga, com o seu namorado, com a sua namorada, olha só, primeiro, ciúmes, possessividades e desejo de exclusividade. O que é isso? Você vê o seu marido, seu filho, seu namorado conversando com outros amigos, tendo novos relacionamentos, novas atividades, programas novos, você fica com ciúmes. E você não quer, então você começa a falar mal dessa terceira pessoa, a denegrir a imagem dessas pessoas, porque você quer que a atenção do seu filho, do seu marido, do seu namorado, seja exclusiva para você. E você não quer dividir a atenção do seu namorado, da sua namorada com ninguém. Ou é seu ou não é de ninguém. Já ouviu isso, né? Ou é meu ou não é de ninguém? Já ouviu isso aonde? Em crimes. Passivo de violência doméstica. Namorado que perdeu a namorada. Marido que a esposa pediu divórcio. E aí o que a gente ouve? Não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Não é isso? Então vamos lá. Preferência em passar o tempo sozinho com a outra pessoa, né? E quando não consegue, quando tem um terceiro, um quarto, um grupo junto, aquilo frustra você. Porque a pessoa, o Deus em si, o seu Deus, ele tem que dividir a atenção com outras pessoas do grupo. E não dar atenção somente para você. Isso te frustra, não tem graça.
né? Se a pessoa não vai no retiro, você não vai porque não tem graça. Se a sua líder, se a sua melhor amiga, se o seu namorado não estiver naquela conferência, naquele retiro, você também não vai, porque na verdade não é Deus que você está indo buscar. Você quer mais ficar perto do outro. Imagina ficar 3 dias longe do outro. Então sair com a galera não tem graça. Tem graça sair só com o seu ídolo, o seu Deus, né? Raiva intencional ou depressão quando há afastamento. Aqui que eu falei antes ali, os crimes passionais, né? Que eu tinha perdido a palavrinha. Crimes passionais. Explica-se aí, raiva irracional porque o outro abandonou. E o outro vai encontrar um outro, não vai ser mais meu, não vai ser mais minha. Essa aqui é entre amigas. Essa aqui é para amigas. Líder e liderada, discípula e discipulada, seja lá o nomezinho que você quiser dar para esse relacionamento. Amiguinhas que se tornam íntimas. Sentimentos românticos e sexuais com outra pessoa, né? Por quê? Porque começa assim, conversar muito. Aí a pessoa tá sempre ali disposta para você precisa de alguém para orar, ela tá ali, alguém para abraçar, ela tá ali, alguém para te salvar, ela tá ali, alguém para morrer na cruz para você, ela tá ali, né? Seu Deus. Então aí começa um abraço, uma proximidade mais forte, não consegue ficar longe dessa pessoa, precisa ver durante o dia, né? Precisa estar junto, quanto mais tempo tá junto, melhor. Aí começar a posar na casa da líder, começa a dormir na casa da amiga, né? Na mesma cama da amiga. E aí o abraço é gostoso, é aconchegante, entre homens. Claro, Amanda, entre homens a mesma coisa. Eu só estou dando um exemplo, porque isso é o que a gente mais vê entre amiguinhas, tá? Os homens, eles não são tão grudes assim quanto as mulheres, né? A mulher, ela é muito mais grudenta, né? E quando isso começa a ficar pegajoso, todo mundo na igreja vê, aquelas duas, tá? Todo mundo vê, mas ninguém sabe dizer o nome que é aquela relação. Não é uma relação homoafetiva ainda, mas tá no caminho. Tá no caminho para ser, tá? Thaís Azevedo, a Thaís tá aí? Cadê a Thaís, a minha amiga? Então, assim, começa com elogio, começa com um abraço, um cafuné apertado. E quando vê, você está tendo sentimentos românticos, você está erotizando uma relação que começou saudável e foi intoxicada, né? Por uma carência excessiva, por uma necessidade de eleger um Deus, tá bom? E aí, alguns pastores chamam a atenção e falam assim, vocês dois estão muito grudados, vocês duas estão muito grudadas, né? E aí o que as bonitas falam? A gente não é lésbica, a gente é amiga, sei, ainda não é, né? Mas vai ser. Tem tudo para ser, tem tudo para dar certo. Continua nesse caminho. Porque a pior coisa, queridos, por isso que eu disse que a primeira coisa para você identificar um relacionamento de dependência emocional assim, para você se livrar, ou melhor dizendo, é você identificar que esse relacionamento com a sua amiga, com seu filho, com seu marido, com seu, seja lá o que for, não é saudável. Ele extrapola, ele foge à normalidade. E aqui eu estou dizendo as características, tá bom, queridos? Que é para eu e você, pra gente ver se a gente se encaixa dentro desse negócio aí. Eu não, Deus me livre, porque eu já me curei desse demônio aí. Em nome de Jesus, queridos. Não tem mais isso, não. Esse relacionamento de dependência emocional, tem uma amiga que fala que é o inferno na terra, né? Então, em nome de Jesus, eu já fui curada disso, graças a Deus. Então, assim, o hábito de colocar sempre... Olha só, o hábito de se colocar sempre em segundo plano e fazer tudo o que o outro quer que você faça. Com o objetivo sempre
de manter a pessoa por perto, alimentando a sua dependência, né? Então, assim, o hábito de colocar a sua individualidade, eu falei isso aqui no início da live, o hábito de colocar a sua individualidade, o hábito de colocar a sua singularidade, a sua identidade de lado, de se anular para manter o outro por perto. Por quê? Porque quando você é espontânea, quando você é autêntica, você vai desagradar pessoas, queridos. Normal, sabe? É normal quando você é autêntica, quando você vive não para agradar os outros, você vai desagradar. Faz parte. Agora, o amor, ele não pode ser mantido pela manipulação. O amor tem que ser mantido pelo prazer de estar na sua companhia, mesmo que eu não concorde com tudo aquilo que você fala. Entendeu? Então, vamos lá. Tem mais algumas coisas aqui. Assim como o dependente químico, cujo organismo se desestrutura quando a droga lhe é retirada, o equilíbrio emocional também se perde quando a pessoa se vê em abstinência do seu dependente emocional. O organismo desestabiliza, né? É o não dou conta da solidão. Quando eu estou sozinha, eu entro em contato comigo, né? Comigo. Então, eu preciso de você para ser livre de migo, entendeu? Porque quando tem o outro na minha vida, eu não entro em contato comigo. Eu entro em contato com o outro. A alegria, a felicidade está no outro, não está em mim. A pessoa dependente emocional, ela cria expectativas irreais. Irreais. De que tudo o que o outro vai fazer, o outro vai te incluir. E isso não existe. E aqui você se frustra, se decepciona, né? Você se sente de lado, se sente traída, se sente anulada, desamparada. Por quê? Porque nem tudo o que o outro vai fazer, ele vai te incluir. Então, por exemplo, se o outro marcar uma pizzaria com os amigos e não te incluir, você já se sente desesperada, sente que a pessoa não te ama, que você é abandonada. Entendeu? A pessoa dependente emocional, ela sofre porque o parceiro tem outros relacionamentos fora você. Entendeu? Outra coisa, outra característica, que outro sintoma, dificuldade de tomar decisões muito simples do cotidiano sozinha. Sabe? Como não saber o que fazer para jantar, não escolher o caminho para ir, não saber o que vestir, que curso fazer. Por que a pessoa tem dificuldade de tomar decisões? Porque ela não foi treinada a ser independente, a ter as rédeas da sua vida nas suas mãos. As rédeas da sua vida sempre esteve na mão da mamãe, do papai, do outro, do marido, não na sua. Então precisa que alguém sempre decida por você. Sempre tome decisões por você. Você não está acostumado a tomar decisões. E outra, tomar decisões pode desagradar o outro, e você não quer desagradar o outro. Então você deixa que o outro sempre decida. O que você quer comer? Não, o que você quiser comer. Onde você quer ir? Não, onde você quiser ir tá bom. Que lugar você quer passar as férias? Não, onde você quiser ir também tá bom. Porque você não quer desagradar para não perder a nutrição que vem do outro. Necessidade de contar com um conselho ou aprovação para suas decisões, né? Insegurança nos relacionamentos. A insegurança é o que traz a possessividade, o ciúme e o controle. Entende? Quando você perde o controle sobre a vida do outro, você se desespera, né? Se desespera. Então, lembra que é um relacionamento que não tem como base o amor? Se não tem como base o amor ágape, como que vai funcionar? Vai funcionar através dos recursos. Os recursos que estão dentro do homem caído. Quais são os recursos?
manipulação, ciúme, possessividade, chantagem emocional, interesse, dinheiro, briga, xingamentos, violência. Vai funcionar através dessas ferramentas. Por quê? Porque não funciona através do amor. Então precisa dessas ferramentas para dar manutenção. Então tá lá com um relacionamento de 10 anos, falido, acabado, onde não há mais respeito, onde não há amor, mas não larga o osso, não larga o Deus, porque não dá conta de ficar só. É o cão, queridos. Incapacidade, vamos lá, continuando. Incapacidade de se sentir bem quando está sozinho. Por quê? Porque não se autovaloriza, não se ama. Não tem amor próprio, não se ama. Incapacidade, problemas de assumir responsabilidade, isso aqui eu já falei. Não desenvolveu a independência, a autoconfiança. Então sempre está procrastinando. Tá lá com 40 anos na casa da mamãe. Não, eu vou fazer uma faculdade no ano que vem. Não, eu vou fazer um curso no ano que vem. Não, eu vou ter minha vida financeira no ano que vem. Tá sempre procrastinando, queridos. Não tem confiança de iniciar projetos. Sabe? Cheio de gente aí inteligente, mas dependente emocional, embotada em ministérios, em projetos e propósitos de vida, porque não conseguem iniciar os projetos com medo de que não dê certo. Pensa, queridos. Vamos lá, continuando. Incômodo ou sensação de desamparo ao estar só. Se o outro não te convida para alguma coisa, você já pensa o pior de si mesmo, né? Dificuldade de falar o que pensa para não desagradar. Dificuldade de expressar a sua opinião num grupo ou até mesmo para essa pessoa, né? Com medo de não agradar. É o medo da desaprovação, o profundo medo da rejeição e do abandono e da desaprovação. Tá? Necessidade urgente de se sentir protegido, de ser cuidado por alguém, não se importa com a sua dignidade, se humilha para permanecer dentro de relacionamentos, aceita humilhações, aceita violência, aceita violência doméstica, aceita traições. Isso aqui é muito sério, queridos. Eu vivi isso dentro de um relacionamento de dependência emocional que eu tive. Eu aceitava as traições para não ficar só. Pensa que falta de amor próprio, senso de dignidade, de amor próprio, de valor, queridos, de valor, de se valorizar. A gente se joga completamente no lixo. A gente faz isso, queridos. A gente faz isso com a gente mesmo. A gente não tem mais orgulho de ter... Orgulho no sentido de, assim, de se autovalorizar, sabe? De se amar. Não se importa com o que precisa ser feito para conseguir o resguardo físico e emocional de permanecer com aquela pessoa. Não me importa a humilhação que eu passe, eu preciso estar com ele. Eu preciso estar com ela, não importa o que eu me humilhe. Não importa o que ele me faça. Forte isso, queridos. Busca urgente por um relacionamento amoroso. Ou seja, não consegue ficar só. Assim que um relacionamento termina, precisa de uma fonte de nutrição tóxica novamente. Né? Uma decisão, decide ser passivo com relação a esse relacionamento. Ou seja, não é uma pessoa que toma frente, não é uma pessoa que toma frente das decisões do relacionamento. E sensação de impotência. Acha que não vai dar conta de ficar só terminando um relacionamento. Então nunca termina, sabe? Tá ali, ferido, dentro de um relacionamento falido, desgraçado, doentio, patológico, perturbador, violento, que não te nutre em absolutamente nada, um relacionamento derrotado, falido, acabado, mas essa pessoa não consegue terminar.
Não consegue. Por quê? Porque acha que não vai dar conta sozinha. Acha que sozinha vai estar pior. Pensa, queridos. Vamos lá. Então vamos lá. Ter consciência, né, de tudo isso que a gente falou é a primeira resolução para o problema. O primeiro passo para se livrar da dependência emocional. Ter consciência que sim, o que você vive, o relacionamento que você vive é tóxico. É um relacionamento tóxico. Né? Primeira coisa. Segunda coisa, é superar, né, essa necessidade de suprir as suas carências e vazios emocionais com o outro. Você precisa direcionar os buracos, os déficits emocionais para Deus, querido. Deus. Se Deus não suprir esse seu buraco, não vai ser uma criatura mazelada, tá, que vai suprir. Por quê? Porque Deus não deixou para um homem suprir o outro na sua plenitude. Mas isso somente nele, a gente encontra somente nele, tá? Então, assim, na verdade, a primeira coisa que eu listaria para sair, né, de dependência emocional, é claro que é a consciência, né? A primeira coisa é a consciência de que você vive um relacionamento tóxico. Mas o primeiro passo, digamos assim, que eu listaria aqui como necessário de que fosse feito é justamente, desculpa, queridos, a destituição do ídolo. O primeiro passo espiritual. Primeiro passo espiritual. Reconhecer diante de Deus, o único e verdadeiro Deus, que você retirou Deus do trono da sua vida como seu salvador, protetor e consolador, e você colocou o fulaninho ali no trono. Isso. Colocou a líder, colocou o amigo, colocou o filho, colocou a esposa no trono de Cristo. Primeira coisa, tá? Destituir. O que é destituir? Dar um chute na bunda dessa criatura que de Deus não tem porcaria nenhuma, tá? E como que eu faço isso? De uma forma prática. Rosto no chão, rosto no pó. Se humilha diante de Deus. Ora, vai para o seu secreto. Coloca o rosto no chão. Se ajoelha diante do seu Deus, do único e verdadeiro Deus. E fala assim para Deus: Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu coloquei o fulano, a fulana, no seu lugar, no centro da minha vida. E eu estou esperando do fulano e da fulana a minha redenção, a minha salvação de mim mesmo. Então eu quero pedir perdão ao Senhor e eu quero tirar essa pessoa hoje. Eu tiro essa pessoa do centro da minha vida. E eu coloco, eu peço e eu clamo que o Senhor Jesus Cristo seja entronizado, sabe? Seja Senhor da minha sexualidade, seja Senhor dos meus relacionamentos, seja Senhor da minha família e da minha vida. Primeira coisa, queridos, reconhecer, confessar e se arrepender diante de Deus, que nós elegemos um ídolo funcional, né, para nos suprir as nossas carências. Normalmente uma relação de dependência emocional, ela é mascarada por amor, mas o sentimento é patológico e espiritual, tá? Onde a gente transfere um atributo que só Deus tem, que é de redentor, de salvador, daquele que nos dá a paz, o príncipe da paz, o consolador, a gente transfere para uma criatura
mazelada, uma criatura falha, caída. Ok? Então, reconhecer que você transferiu o seu amor, a sua dedicação, a sua fidelidade, os seus recursos, a sua atenção, a sua energia, o seu tempo, tudo na sua vida para esse ídolo, reconhecer diante de Cristo, diante de Deus, sabe, meus queridos? É a primeira coisa a se fazer. Que mais? Pedir perdão a Deus. Segunda coisa, resgatar a sua individualidade. Eu anotei isso aqui. Resgatar a sua individualidade. Como que eu faço isso? Você pode, queridos, de uma forma prática, fazer uma lista de coisas que você gosta de fazer, sabe? E começar a achar prazer na sua própria companhia diante de Deus, sabe? Valorizar a sua companhia, valorizar quem você é diante de Deus. Ter felicidade, né? Não esperar que a felicidade esteja no outro. Entender que você, em Deus, é suficiente para ser feliz. Porque a felicidade é uma herança em Cristo. A alegria é uma herança em Cristo. Não é uma conquista, queridos. É uma decisão de receber a herança, de estar em Cristo, de ter a alegria de Cristo. Onde você não espera que a felicidade esteja no outro. O outro se torna um complemento. O outro se torna um complemento. Você entende que a felicidade é você em Cristo. Você em Cristo. Porque fora de Cristo não há felicidade. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Tá? Fundamental, o ídolo, queridos, ele toma um lugar de fundamento. Fundamento é aquilo que ampara. Fundamento é a base, né, da nossa vida. Cristo é o fundamento. Cristo é o fundamento. Né? Está lá em Hebreus, ele é a âncora, ele é o fundamento. Então, assim, fundamental, o que é necessário na sua vida é só Deus. O outro é só complemento. Ok? Se tiver alguém legal de Deus, amém. Tá bom? O outro é complemento. Fundamental é Cristo na sua vida. Fundamental é Cristo na sua vida. Terceiro, algumas pessoas não dão conta de vencer a dependência emocional sozinhas. Em algum momento recente que viveram a separação, né? Então, assim, tenha humildade e procure uma ajuda profissional, sabe? Às vezes, uma live como essa, ela dá conta, às vezes não dá. Por quê? Porque precisa de mais tempo, precisa ouvir de novo, precisa de processos. Então, busque uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta, de um psicoterapeuta. Procure uma ajuda profissional para que no processo essa pessoa te ajude, te ampare, pelo menos no primeiro momento, se você não dá conta de estar só. Tá? E quarto, não viver preso a uma única alternativa, que é buscar no outro, né, a famosa frase, que alguém que vai me fazer feliz. Né? Aborta isso da sua vida. Não fique preso nessa única possibilidade. Eu preciso buscar alguém para me fazer feliz. Disponibilizar aqui estudo, querido. Ah, meus rascunhos? Não, vou disponibilizar meus rascunhos, não. Não sei se é isso que você está pedindo. Mas assim, eu assisto muitas pregações, muitas ministrações, tá? E existem algumas ministrações que eu escuto 7, 8, 15 vezes. Porque a fé vem pelo ouvir. E cada vez que eu escuto, eu entendo e eu tenho um insight sobre algo diferente que eu não tive antes. E aquilo ele assenta no meu coração. Entende?
Então, se você precisar, escute de novo, escute de novo, escute de novo. Ok? Não estou falando só as minhas pregações, estou falando ministrações de pessoas de Deus que geram vida em você. Não escute só uma vez, queridos. Escute. Paulo, o que Paulo dizia? Não vos canso de falar as mesmas coisas. Paulo falou isso. Paulo vivia repetindo, 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 repetindo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a gente vai sendo alimentado. O nosso espírito vai sendo fortalecido. Ok? E aquilo de informação passa a ser um conhecimento. O conhecimento passa a ser uma verdade. E a verdade começa a gerar uma vida. Uma mudança de vida dentro de mim. Entende, meus queridos? Então escute de novo, escute de novo, escute de novo. Ok? Então, é isso. Para terminar, eu queria deixar o Salmo 68 para você meditar. Tá? O amor, queridos, isso aqui não está no Salmo não, já vou ler os Salmos aqui. O amor e o afeto, eles são saudáveis. O amor e o afeto são saudáveis. Eles não aprisionam. Todo relacionamento que você estiver, que te submeter ao jugo de uma escravidão, de uma prisão, sabe? Não é o amor ágape que é a base daquela relação. Porque o amor ágape numa relação, ele não aprisiona, mas ele deixa o outro livre. Por quê? Porque o outro, queridos, olha só que interessante isso. O outro, ele precisa estar comigo por prazer e não por manipulação. Não por chantagem emocional. Não por desespero. O outro precisa estar comigo por prazer da minha companhia. Porque a minha vida é uma vida cheia de Deus. E gera vida nos outros. E por isso as pessoas têm prazer em estar nas nossas vidas. Então, o relacionamento saudável, ele deixa você livre. E na liberdade, eu escolho me relacionar com você, porque me relacionar com você me gera prazer. Em Deus, um prazer saudável em Deus. Entende, queridos? O amor ágape, o amor de Deus, ele não aprisiona. A dependência emocional é um amor que promove uma escravidão e uma servidão a um Deus. Aí para encerrar, eu já vou ver aqui se tem perguntas, aí o pessoal manda, se quiser comentar, tá? A gente já vai ler. Salmo 68, incrível esse salmo. A Viviane, minha amiga que estava falando antes ali, ela falou esses salmos numa outra live minha e assim entrou aquele salmos, querido, entrou como uma flecha no meu coração. Que na hora que ela falou aqueles salmos, assim, eu me emocionei de uma forma profunda, queridos. Diz assim, ó. Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles presos nos grilhões da morte. Mas os rebeldes habitam em terra seca. O relacionamento de dependência emocional, queridos, é uma terra seca. Ela não tem frutos, ela não gera vida, ela não é frutífera. Ok? Deus faz o solitário habitar em família. Liberta aqueles que estão presos dos grilhões. O Senhor, Ele liberta, queridos, aqueles que estão presos em grilhões. Amém, queridos? Eu já vou ler as perguntas aqui. Vai ficar gravado sim, tá bom? Vai ficar gravado a live. A Ana Paula aqui perguntou: quais são as raízes dessa dependência? Como identificar? Eu falei um pouco no meio da live, tá, minha querida? Eu não sei em que momento você chegou, Ana. Estava desde o início. Eu falei um pouco a respeito de filhos que crescem sem desenvolver uma independência, tá? Filhos que não desenvolvem uma independência, pessoas que têm a sua independência atrofiada, né? Não desenvolveram por vários motivos, ou não foram instigados. Pode ser que aqui
os pais, eles não tenham encapsulado os filhos, mas pode ser que eles não tenham instigado os filhos a serem independentes, sabe? E quando você não desenvolve a sua independência, você se torna uma pessoa dependente. Eu acho também, Ana, você está fazendo essa pergunta aí, Ana Paula, eu acredito também que pessoas que cresceram com carências, com déficits profundos de amores paternos, amor materno, sabe? Eu acho que a gente, quando cresce com esses déficits, pensa comigo, pelo menos existe uma lógica nesse pensamento. Se você cresce com uma falta muito grande de um amor materno, por exemplo, de um amor de mãe, e você cresce e na sua adolescência você começa a ter amigas e você começa a ser nutrida de amor, de mulher, sabe? Amor. E aquilo falta dentro de você, porque na verdade deveria ter sido preenchido pelos seus pais, quem sabe pela sua mãe, pelos seus cuidadores. E não houve esse suprimento. Quem sabe o seu tanque de amor era muito maior do que o amor que veio, né? Quem sabe o amor que veio ele não foi suficiente. E aí, alguém perto de você começa a te nutrir, começa a te dar afeto, e você nunca teve aquilo. E você nunca teve aquilo, você agarra aquilo de tal forma, com medo de perder, um medo de perder tão grande, que você começa a se subjugar ao outro. Sabe? Eu acho isso. Deus continue abençoando. Amém, queridos, amém. Que bom, Ana, fico feliz. Como lidar com uma sensação de vazio emocional, sem atribuir isso a terceiros? E Anne, o que eu falei antes, querida. Se a gente pode atribuir tanto a Deus, tá? Esse vazio emocional, a gente pode suprir essa carência emocional em Deus, ou a gente pode suprir essa carência com pessoas, mas de uma forma saudável, sabe? Não colocando as pessoas no lugar de Deus, dando espaço, deixando o outro livre, sabe? Tendo relacionamentos profundos, amizades profundas, saudáveis com os outros, queridos. E não levar essa relação para uma dependência emocional, sabe? Então, eu acho que os amigos, eles ajudam muito a suprir esses vazios, essas carências, e Deus, na sua profunda misericórdia, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele é o nosso consolador, minha querida. Se a gente não descansar nele, não há colo humano que a gente descanse. Se a gente não aprender a descansar em Deus, a correr para Deus, a gente vai estar sempre elegendo deuses, ok? Como romper essa dependência com os pais? É complicado morando na mesma casa e dependendo financeiramente. Raquel, acho que é o seu nome, né? Raque, assim, eu acho que existe um momento da vida que é normal ter uma dependência, ok? Principalmente na transição entre a adolescência e a vida adulta. É um momento que você está estudando, que você depende dos seus pais para estudar, para se alimentar, até você não começar a trabalhar. Mas essa dependência, ela tem que ir diminuindo gradativamente, ok? E você assumindo os riscos da sua vida de forma gradativa. Então, aqui eu não estou dizendo que todas as pessoas que estão na casa dos seus pais são dependentes emocionais. Eu não estou dizendo isso, ok? E nem pessoas que vivem sob a dependência financeira dos pais também são pessoas dependentes emocionais. A gente não pode categorizar e todo mundo, patologizar o sintoma ou uma característica de alguém, né? Enquadrar aquela pessoa como um dependente emocional. Então, mas assim, se você entende que você tem uma relação de dependência emocional dos seus pais, você precisa começar a romper de uma forma, como que eu rompo? Exercendo a sua individualidade, a sua singularidade, começando a tomar decisões sozinha. Você pode comunicar e deve comunicar aos seus pais porque você está na casa deles, sabe? Mas tomar pequenas decisões que não afetem, que não sejam arriscadas, que você
coloque a integridade de pessoas ou a sua em risco, mas assim, pequenas coisas corriqueiras, começar a se responsabilizar por elas, tá? E buscar uma vida financeira. Eu acho que todos nós caminhamos para buscar uma dependência financeira, né? No trabalho, através de uma faculdade. Acho que isso é o curso normal da vida. E a dependência de likes. Ah, Maurício. Dependência de likes. E muitos amigos na rede social. É carência e dependência está incluso. Aí eu acho que é vaidade. É vaidade, querido. Depende, né? Porque quando você está buscando likes, quando você está buscando seguidores, normalmente você procura ser um cara politicamente correto, para não desagradar nem esquerda nem direita, né? Você fica sempre no banho-maria, sempre em cima do muro. Você não quer desagradar, porque se você fala mal do Lula, os de esquerda saem do seu Instagram. Se você fala mal do Bolsonaro, os de direita saem do seu Instagram. Então, assim, é um cara que é um politicamente correto, né? Que ele fala coisas adocicadas, né? É um cara que só fala coisas adocicadas para não perder seguidor. Isso é vaidade e falta de personalidade. Tá? No meu entendimento. O que mais, queridos? Vítimas de bullying também se encaixam nesse tema? Eu acredito que sim, querida. O bullying, ele causa muitos problemas, né? Apesar de que eu vivi muito bullying na minha época de segundo grau. Eu tinha 15 anos, mais ou menos. E o bullying, ele era visto de uma forma diferente. Nós éramos instigados pelos pais a confrontar o bullying, ou nós éramos instigados pelos pais a enfrentar aquilo de uma forma positiva, onde os pais diziam, você não é nada disso, sabe? Vai, não dá bola, não ligue, não se entristeça, que as pessoas vão parar de te incomodar com isso. Era essa a instrução. Hoje o que acontece se uma pessoa sofre bullying? Né? O pai e a mãe, eles vão lá na escola, né? Defender o filho. Eles não instigam o filho a ter um crescimento a partir do bullying. Aqui eu não estou dizendo que os pais não devam proteger os seus filhos do bullying, tá? Não me entendam mal. Eu só estou dizendo que as crianças, elas precisam também ver essa situação como um confronto direto a elas e conversar. Deve ser conversado uma forma de que ela pode também se defender. E uma das formas dela se defender é se valorizando. Então, quando uma pessoa vítima de bullying, ela se torna extremamente vitimizada, ok? Ela sim, ela vai se tornar mendiga de afeto de qualquer outra pessoa, porque ela quer ser vista como desejada e amada, e não como alguém que tem um problema, ou alguém que é feio, ou alguém que é baixinho demais, alguém que é alto demais, alguém que é gordinho demais, alguém que é magro demais. Tá bom? Dependência emocional gera bipolaridade? Não sei, Ana. Pode ser. Dependência emocional é uma falta de identidade? Eu acho que é uma falta, minha querida, de apropriação de identidade. Tá? Porque a identidade você tem. Cristo já te deu uma. Você não se apropriou dela ainda. Então, se eu não me aproprio daquilo que Cristo fala que eu sou, eu preciso que os outros estejam falando quem eu sou para me afirmar. Você é amado, você é desejado, você é querido, sabe? Quando eu me aproprio da identidade que Cristo me deu, eu sei que eu sou amada. Eu não preciso que meia dúzia de idiota fiquem falando que eu sou amada. Isso não muda a minha vida. Falar ou não falar não muda a minha vida. É bom ouvir? É bom. Dar uma massageada no ego? Dá, sabe? Mas eu vivo sem. Entende? Aquilo não é capaz de me botar para baixo. A falta daquilo. A falta ou a presença daquilo. Entende? Então, assim, a identidade, ela está ali, ela só não está sendo aproveitada. Sabe? Você não se apropriou dela ainda. Você não pegou, não entendeu.
Não entendeu que Cristo morreu na cruz por amor a você. E não esse mané desse seu namorado, sabe? Que tá dizendo pra você que você tem que fazer sexo oral pra você provar que ama ele. Tá? Cristo morreu na cruz. A maior prova de amor sobre a sua vida é Cristo na cruz. Não é nenhum idiota dizendo que nos ama ou que não nos ama. Tá bom? É isso, queridos. Amém, glória a Deus. Dependência emocional pelo presidente, como tratar? Ah, meu querido, eu não sei, não estudei nada sobre isso, tá? Não sei te responder. Ai, ai. O Dani chegou a dar risada ali. Como eu agiria com uma pessoa na qual é dependente? Assim, fazendo com que ela reconheça através aí das características, trazer a ela a consciência. Trazer a consciência de que o que ela vive é algo que não é saudável. Ok? Só que, lembrando, né, queridos? As pessoas, elas precisam querer também ajuda. Mas você, como alguém próxima, você pode falar, né? Olha, eu observo isso e isso no seu relacionamento. O que você acha, né? Então, eu acho que trazer a pessoa a consciência do que ela vive fará com que ela queira ou não a sua ajuda para sair daquilo. Porque ela pode reconhecer que ela vive dentro de um relacionamento de dependência emocional e mesmo assim escolher estar ali subjugada a essa pessoa. Tá bom, meus queridos? Amém? Deus abençoe vocês. Semana que vem tem uma live na quinta, tá? Para manter vocês informados, mas eu aviso quem tá no Instagram, lá no Instagram não, no Telegram. A gente tá com um grupo no Telegram, né? Lá eu aviso vocês, mas na quinta tem live da semana que vem. E em fevereiro também tem uma live. E final de janeiro tem outra live com o pessoal da Hombridade. A gente vai falar sobre cosmovisão sexual cristã. E aqui, quem quiser participar da conferência Pais em Conflito com a Sexualidade dos Filhos, participe, tá? Mesmo que você não seja pai. Se você quiser entender um pouco mais sobre homossexualidade, tá bom? Você pode participar. Agora, se você é líder ou pastor, você tem o dever de participar, tá bom, meus queridos? Se você conhece algum pai, familiar ou líder que você possa indicar a conferência para pais em conflito com a sexualidade dos filhos, convide, queridos. O link está na bio do meu Instagram. Convide, mande o link, convide essas pessoas. Tá bom? Não vai ser no YouTube, vai ser pelo Zoom. A conferência é fechada, só pelo Zoom para quem fizer inscrição para participar. O grupo é um grupo no Telegram, tá? Também está no link que está na minha bio, lá tem todas as informações. Você pode entrar e participar do grupo do Telegram também. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe, fiquem com Deus. E se você entendeu que você vive num relacionamento de dependência emocional, aproveite essa noite para pedir perdão a Deus pela idolatria. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Até mais. Tchau, tchau.